Esta é uma história verdadeira e aconteceu numa cidadezinha na Sicília, sul da Itália. Um italiano chamado Giuseppe Greco estava dentro do cemitério acompanhando o enterro de um amigo. E como ele era decorador de interiores, ele ficou observando o túmulo em que seu amigo estava sendo colocado. E ele pensou consigo mesmo: mas que túmulo de mau gosto! E ele começou a observar todos os mausoléus ali no cemitério e chegou à conclusão que eles não tinham estética nenhuma, não combinavam entre si, eram feios, sombrios, de mau gosto mesmo. E ele saiu daquele funeral decidido de que com ele o seu túmulo seria diferente. E ele contratou um escritório de arquitetura da cidade de Milão, lá no norte da Itália, a parte rica do país. E ele encomendou um projeto de um mausoléu e deu todas as especificações que julgava importantes. Por exemplo, ele queria que as pedras, o mármore, fosse claro e que recebessem apliques na cor vermelha e branco e verde. E quando perguntaram: mas por que, seu Giuseppe? Ele falou: por causa da bandeira da minha Itália e também por causa da pizza que eu mais gosto, que é de tomate, ricota e manjericão. Os arquitetos de Milão capricharam no projeto. E ele encomendou também que no interior do sepulcro deveriam estar escritas canções que ele amou na juventude, para que no dia que o seu corpo, muitos anos mais tarde, estivesse ali sendo visitado ou exumado, ou removido para acomodar parentes, qualquer pessoa que entrasse ali visse gravadas nas pedras as letras das músicas que ele amava. E uma das músicas que ele mais gostava era aquela: Dio come ti amo. Dio come ti amo, non è possibile avere tra le braccia tanta felicità. E uma música que falava profundamente no coração do Giuseppe Greco era a música Roberta, porque na juventude ele tinha tido um grande amor com este nome, Roberta. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te ogni istante era felicità. E pronto, o escritório de arquitetura de Milão caprichou e enviou para aquela cidadezinha na Sicília o plano para que Giuseppe Greco pudesse dar início à construção do seu mausoléu. E ele ficou tão empolgado com aquele projeto que imediatamente começou as obras de construção. Contratou empreiteiro, pedreiros, engenheiro, e diariamente, todo dia, ele ia no cemitério para ver como é que estava o andamento do seu mausoléu, como é que estava a construção da sua sepultura. E quando ele contava isso para os amigos, as pessoas diziam: mas Giuseppe, você está doente? Não, estou muito forte, eu como todo dia espaguete com porpeta, como 2 pratos e estou com muita saúde. Isso daí eu só vou usar daqui 20, 30 anos e olha lá, hein, olha lá. E ele começou a construir o mausoléu com tanto detalhe, com tanto zelo, que foi ficando realmente uma obra de arte. Como ele era decorador,
Puxa vida, aquilo passou a ser a paixão da vida do Giuseppe Greco, que já estava com 63 anos de idade. Quando faltavam assim uns 2 dias para terminar a construção do mausoléu, o Giuseppe Greco resolveu subir numa escada para fazer a revisão das letras das músicas. Ele queria saber se não tinha nenhum erro de italiano ali, se a letra de cada música que ele amava estava perfeita, fiel. E quando ele estava ali, em cima da escada, revisando a letra de uma das músicas, resolveu chegar mais perto. Inclinou o corpo assim, sabe, em cima da escada. Inclinou para chegar bem perto da letra. Aí se desequilibrou e caiu da escada. E na mesma hora bateu a quina no mármore, provocou uma fratura, foi rolando pela escada e pluft! Caiu 7 palmos abaixo da terra, no lugar onde ele seria sepultado, e ele estava completamente morto. Foi aquela gritaria, os pedreiros que viram um acidente, chegaram ali na entrada do sepulcro e ficavam gritando: Seu Giuseppe, fala alguma coisa, Giuseppe! E ele não falava mais nada. Pensou que iria usar aquele túmulo daqui 20, 30 anos e, na verdade, inaugurou o túmulo antes da obra ficar pronta. Aí veio polícia, removeram o corpo para o Instituto Médico Legal, fizeram autópsia, deram atestado de óbito e daí 2 dias ele ia ser sepultado definitivamente no seu mausoléu. Mas você não queira nem saber a correria que foi com os pedreiros, com o empreiteiro e com o engenheiro. Porque a obra não estava totalmente pronta, tinha muitos detalhes. E agora o Giuseppe não estava mais vivo para dar palpite e falar faça assim. Então eles foram acompanhando o projeto dos arquitetos de Milão e concluíram o túmulo 5 minutos antes do cadáver de Giuseppe Greco, morto aos 63 anos de idade, descer a sepultura. Os parentes, amigos, conhecidos diziam: que ironia, hein? Mas que ironia! Parece uma brincadeira do destino. E muitos diziam também: pois é, ainda bem que ele estava fazendo o sepulcro. E se eu morrer, nem isso tenho. E todos que foram no enterro do Giuseppe Greco também saíram determinados a tomarem todas as providências para o dia de suas mortes. Giuseppe Greco era católico, apostólico, romano, como a maioria dos italianos. Mas não era servo de Jesus Cristo. Se preocupou com a parte física do enterro e esqueceu a parte espiritual da sua morte. Teve tanto zelo com aquele sepulcro, diariamente ia ali conferir as obras dos pedreiros. Não deixava nada sair fora do projeto. Supervisionou pessoalmente 98% da obra. E só não supervisionou 100% porque morreu 2 dias antes. Mas ele foi muito cuidadoso com aquilo que não era o mais importante. Porque ele devia ter cuidado da sua morte, sim, mas principalmente o que aconteceria depois da morte. E com isto, Giuseppe nem esquentou a cabeça, porque ele imaginava na sua fantasia que viveria ainda mais 20 ou 30 anos. E desse jeito age a maioria das pessoas na face da terra. Muitos compram um jazigo no cemitério, escolhem até a cor do caixão, mas se esquecem de se preocupar com a morte no seu sentido espiritual. O que é que vai acontecer depois que você morrer? Mas não há dúvida nenhuma que Giuseppe Greco, morto dentro do seu próprio túmulo,
foi muito prudente, comparando-se às pessoas do mundo. Foi prudente como homem carnal, mas imprudente como homem espiritual. Foi por isso que Jesus Cristo disse: os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Preste atenção, você que está ouvindo esta ilustração do reino de Deus. Um dia você vai morrer. E se acontecer de Jesus Cristo voltar antes, de todo jeito você vai ter que se encontrar com o teu Deus. Vai ter que prestar contas da tua vida e sobre aquilo que você fez através deste corpo que Deus te deu. É prudente você se preocupar só com esta vida e se esquecer com a vida depois da morte? Deus diz: eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus não deseja a morte de ninguém, nem a sua. Mas se você morrer, Deus quer que você seja salvo, seja salva. E se você quer saber como garantir a passagem segura pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum, entregue agora a tua vida ao Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o receba como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque quando chegar o dia da tua morte, seja por acidente, seja por uma bala perdida, seja por uma doença, seja por infarte, por derrame ou por qualquer fatalidade, no dia em que você morrer, se você recebeu Jesus como teu Salvador, você não sentirá qualquer medo, nem estará sozinho, sozinha naquela hora, porque ao atravessar o vale da sombra da morte, o Senhor Jesus estará contigo. O salmista Davi escreveu: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.